Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir o primeiro arco da Mulher Maravilha Absoluto, chamado de A Última Amazona, que vai da edição 1 até à 5. E este vídeo é a junção de outros vídeos que já estão no canal. Resumo da primeira edição da Mulher Maravilha Absoluta. E a história desta primeira edição começa em Gateway City, uma cidade portuária na Califórnia, um lugar aparentemente pacífico. Mas pelo que parece isso está prestes a mudar, uma vez que neste mesmo momento a história mostra uma equipa de um canal televisivo a cobrir uma notícia incomum. Porque surgiu uma imensa estrutura flutuante com o formato de uma pirâmide invertida por cima das praias da cidade. E no meio daquela transmissão ao vivo do canal televisivo sai de dentro da estrutura flutuante com o formato de uma pirâmide invertida uma horda de várias criaturas voadoras que começam a atacar as pessoas que estão ali por perto. Mas para a sorte daquelas pessoas surge dos céus a Mulher Maravilha Absoluta, cavalgando o esqueleto de um Pégasus para lutar contra aquela horda de criaturas voadoras. Além de ser uma guerreira, ela também era uma princesa e tinha todos os dons que qualquer princesa poderia desejar: beleza, compaixão, graça, bondade, sabedoria e a habilidade de conjurar magias obscuras. E depois de cortar algumas daquelas criaturas ao meio, ela passa o sangue das criaturas nos seus olhos e com uma poderosa magia ela derruba todas as criaturas, mostrando que ela não era para brincadeiras, em uma cena de ação muito estilosa. E estas habilidades que ela tem são coisas que toda a princesa precisa quando se é criada no inferno. Na página seguinte, a história mostra que, anos atrás, em uma ilha selvagem no inferno, que também era a prisão solitária da grande feiticeira Circe, ela é visitada pelo deus Apolo, que leva uma criança nos seus braços e entrega a criança para a Circe e diz que a criança era dela agora. Esta bebê é Diana, princesa de Temícera, e ela é a última das Amazonas. E o deus Apolo diz que ela foi retirada delas pelo seu pai Zeus, como punição pelos seus crimes contra os deuses. E o seu lar agora é o inferno, e a Circe é a sua guardiã. E ela nunca mais se reunirá com as suas irmãs amazonas, porque elas serão prisioneiras pela eternidade. E depois o deus Apolo proíbe a Circe de conseguir dizer a palavra Amazona. Mas a Circe diz ao deus Apolo que ali é o inferno e que a criança pode morrer. Mas os deuses não se importam com o destino da criança. E a Circe não sabe o que fazer. Ela não é mãe e também não se sente responsável pela criança. E por isso ela simplesmente deixa que as coisas se resolvam sozinhas. E enquanto observa uma serpente do inferno a se aproximar da criança, ela pensa que os deuses vão enviar uma coisa atrás da outra para matar a criança, até que tudo acabe. E se fizerem isso, ela estará condenada, quer ela se importe ou não. Mas a criança impressiona a Circe ao agarrar a serpente do inferno no meio da mordida e depois ao atirá-la para longe. Depois disso, a Circe decidiu criá-la, e foi assim que ela passou a cuidar da criança. Mas a serpente do inferno não foi a última ameaça à pequena Diana, porque mais tarde, uma salamandra do inferno ataca a pequena Diana com fogo, mas isso não a afeta, e em vez da pequena Diana matar a salamandra do inferno, ela demonstra compaixão, mesmo com as criaturas que lhe tentam fazer mal. E por isso, com o passar do tempo, as criaturas tornam-se amigáveis com ela. A Circe ensinou-lhe a conjurar magias, e quais as magias que elas poderiam acessar. Porém, ao mesmo tempo, crescia em Diana um sentimento sobre uma palavra que ela não conhecia. Quando a Diana estava perto da idade adulta, ela tornou-se a protetora de Circe.
tendo aprimorado as suas habilidades sobre-humanas, tornando-se uma guerreira e uma feiticeira. E foi quando a Circe percebeu que passou a amá-la como uma filha. Na página seguinte, a história volta para o presente em Gateway City, aonde a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, pede para um dos soldados ali presentes para evacuar os civis da cidade, porque aquelas criaturas voadoras não eram a verdadeira ameaça. E nesse mesmo momento começa a sair de dentro daquela estrutura flutuante com o formato de uma pirâmide invertida uma gigantesca criatura. Mas a Mulher Maravilha Absoluta fica frente a frente com a gigantesca criatura e diz que este mundo tem uma defensora, enquanto empunha a mítica lâmina de Atena, forjada pelo próprio deus Hefisto. Porém, a gigantesca criatura não fica intimidada e responde com um ataque, um grito estridente em direção à Mulher Maravilha Absoluta, iniciando uma sequência de cenas de ação muito épicas, com a Mulher Maravilha Absoluta e o Pégaso Esqueleto a trabalharem juntos para combaterem a gigantesca criatura que consegue disparar raios de energia pelos olhos, que acabam por derrubar a Mulher Maravilha Absoluta. E com isso a gigantesca criatura aproveita para dar um grito que desperta as outras criaturas voadoras, enquanto continua a disparar os seus raios de energia pelos olhos contra a Mulher Maravilha Absoluta, que até consegue rebater com os seus braceletes um dos raios contra a própria criatura, deixando-a furiosa, o que faz com que a criatura lance uma rajada de energia ainda mais poderosa do que as anteriores contra a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, que acaba por ser atingida por esse gigantesco poder. Na página seguinte, a história volta novamente alguns anos antes, na Ilha Selvagem no Inferno, aonde vemos a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, a perguntar da palavra proibida à sua mãe. Ela tinha medo disso, porém a Circe diz que ela não tem medo da palavra, ela tem medo da mudança que a palavra pode trazer para ela. Mas ela não deveria ter medo. A Diana nunca escutou a palavra, ela nem sabe exatamente o que significa. Mas a Circe diz que significa o que ela é. E ela deveria dizê-la. E nesse mesmo momento, a Diana fala a palavra Amazona. Ela sempre sentiu-a no seu coração. Os deuses proibiram a palavra Amazona porque eles não queriam que a Diana fosse uma Amazona. Mas a missão de uma Amazona é proteger o mundo. No presente, a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, levanta-se na frente da gigantesca criatura, que diz para a Diana afastar-se. Ela está derrotada e este mundo é deles agora. No entanto, a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, recusa-se. A Circe deu-lhe a maior prova de amor, deixando-a livre para sair de casa e equipou-a com as maiores armas imagináveis para ver ela mudar o mundo. Depois disso, a edição termina com a Mulher Maravilha Absoluta a dizer que ela é Diana de Temícera, a última das Amazonas, filha de Circe, princesa do inferno, bruxa da Ilha Selvagem, e eles não terão este mundo enquanto ela ainda respirar. Resumo da segunda edição da Mulher Maravilha Absoluta. E a história desta segunda edição começa de onde a última parou, com a equipa televisiva que vimos na edição anterior, ainda a cobrir a notícia da luta entre a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, e a gigantesca criatura que surgiu nas praias de Gateway City, uma cidade portuária na Califórnia. Durante a luta, a Mulher Maravilha Absoluta usa como arma um laço que consegue queimar a pele da gigantesca criatura. Inclusive, a Mulher Maravilha Absoluta diz-lhe que aquilo é apenas uma prova, que ela pode destruí-la.
e dá-lhe a chance de ela recuar para se salvar. Mas em resposta, a gigantesca criatura envia uma horda de criaturas voadoras para atacar a Mulher Maravilha Absoluta, que usa para se proteger uma magia no formato de uma estrela que serve como um escudo. E depois ela diz que aquele era o último aviso. Ou ela desistia e recuava, ou enfrentaria a sua ruína. Mas como a criatura não desistiu, a Mulher Maravilha Absoluta foi obrigada a usar o seu laço, que é uma arma forjada no fogo do inferno pela magia de Circe, com os restos do último basilisco, infundidos com o sangue de Prometeu, abençoado por Dimétre. O laço vai mostrar a sua verdade, os seus pecados, e vai queimá-la na mesma proporção. E depois de perceber que não teria nenhuma chance, a gigantesca criatura finalmente aceita a proposta da Mulher Maravilha Absoluta, que a manda passar uma mensagem para quem quer que a tenha enviado. E a mensagem é que este mundo agora está protegido por Diana da Ilha Selvagem, Princesa do Inferno, a última das Amazonas. E dessa forma a gigantesca criatura e a horda de criaturas voadoras param o seu ataque e voltam de onde vieram. O grande problema é que a Mulher Maravilha Absoluta sabia que aquilo ainda não era o fim. E enquanto a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, observa as criaturas a irem embora, um homem aproxima-se dela e chama-a pelo seu nome. E a Diana retribui, chamando-o de Steve. E é assim que a história apresenta o Steve Trevor deste novo universo absoluto. E na página seguinte a história mostra como é que eles os dois se conheceram. Acontece que, anos atrás, no inferno, na Ilha Selvagem, aonde a Diana cresceu ao lado da sua mãe Circe, ela encontrou Steve Trevor ferido e desmaiado em uma das margens da praia. Ela tentou falar com ele, mas a língua que a Diana falava era o grego e o Steve Trevor falava o inglês. Então, com a sua magia, a Diana absorveu o conhecimento dele sobre o inglês e tentou se comunicar mais uma vez. O grande problema é que o Steve Trevor desmaia novamente e depois ele é agarrado por tentáculos da Hidra que o arrastam para as águas. Mas a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, salta para as águas atrás dele e consegue salvá-lo. Posteriormente, levando-o para a sua casa até à sua mãe Circe, que depois de descobrir o que aconteceu, fica preocupada com a sua filha Diana por ela ter lutado contra a Hidra. Além disso, agora a Diana sente-se responsável pela vida do Steve Trevor. E depois disso, a Diana passou a cuidar do Steve Trevor e quando ele acordou, ele perguntou se eles estavam na Grécia, já que ele ouviu ela a falar grego antes de desmaiar. Porém, a Diana diz que não, eles estão no submundo. E ao perceber que está no inferno, Steve Trevor fica em choque. Mas a Circe diz que ele não estava morto, mas ele estava em uma das ilhas do inferno. Após essa revelação, a Circe e a Diana dão algum tempo ao Steve Trevor para ele processar tudo, enquanto a Diana questiona a Circe porque é que ele surgiu ali. Seria um teste, uma armadilha ou talvez um presente? Mais tarde, quando passa o choque de descobrir que estava no inferno, Steve Trevor agradece a ajuda delas e apresenta-se e diz que faz parte da Força Aérea dos Estados Unidos. Depois disso, a Diana leva o Steve Trevor para dar uma volta até onde o encontrou e o salvou da Hidra. O Steve é um homem bastante alto e a Diana é da sua altura, então ele comenta que as mulheres do seu mundo não costumam ser tão altas assim. E a Diana se interessa em ouvir mais sobre como é o seu mundo. No entanto, Steve Trevor ainda estava pensativo. Ele achou que era uma boa pessoa, mas foi parar no inferno e não entende como foi parar ali. E nisso a Diana diz que ela acredita que nem todo o mundo pertence àquele lugar, mas às vezes algumas pessoas acabam por cair no inferno. Na página seguinte a história volta para o dia atual.
aonde o Steve Trevor e a Diana se abraçam depois de tanto tempo sem se ver. Eles estão muito felizes pelo reencontro, mas o Steve Trevor não está ali só para reencontrar a Diana. Ele também está ali para levá-la até ao seu comandante, que quer conversar com ela. E em um restaurante próximo que os militares estão a usar como base improvisada, o comandante do Steve Trevor questiona a Mulher Maravilha absoluta, dizendo que muitas vidas estavam em perigo com esse ataque. E sem qualquer comando militar ou aprovação ela surgiu do nada e até que se prove o contrário, ela está envolvida com aquelas criaturas. Mas a Mulher Maravilha absoluta diz que entende a posição do comandante e ele não pode controlá-la, mas isso não é problema dela. O problema é que a Mulher Maravilha absoluta imaginou que depois de derrotar as criaturas voadoras, a maior ameaça viria a seguir. Mas não foi o que aconteceu, porque a gigantesca criatura que ela enfrentou era só mais um mensageiro. A verdadeira ameaça ainda está por vir, em menos de uma hora. O comandante não gosta da presença da Mulher Maravilha absoluta, mas não é ela que precisa dele, é ele que precisa dela. E por isso a Mulher Maravilha absoluta diz que talvez ele queira repensar a questão, para eles tentarem conversar novamente quando ele estiver mais calmo. Ela só espera que isso seja antes que mais pessoas inocentes morram, e depois ela diz que vai esperar do lado de fora e alimentar o seu Pegasus esqueleto. E antes de sair, um dos soldados questiona-se o que é que o Pegasus esqueleto come, e a Mulher Maravilha absoluta responde que é magia. Depois disso, Steve Trevor vai atrás da Diana e no meio da conversa ele pergunta qual é o nome do Pegasus. E a Diana responde que é Pegasus. Mas o Steve Trevor diz que sabe que aquele é um Pegasus. Mas ele deve ter um nome. Mas a Diana diz que o seu nome é Pegasus, porque ele é o Pegasus da mitologia, o cavalo alado nascido do sangue da Medusa, morto por Zeus. E é por isso que ele agora é só um esqueleto e só está vivo graças à magia. Além disso, Steve Trevor também aproveita aquele momento para pedir desculpas à Diana pela forma como o seu comandante a tratou. Mas ela não se importa, ela está mais preocupada com o que vem por aí. E para lidar com isso, eles vão precisar da ajuda de outros heróis. O grande problema é que nesse mesmo momento a conversa é interrompida por um som extremamente alto que faz com que todos ali sofram com dores. E quando a Diana, a Mulher Maravilha absoluta, olha para o mar, ela vê o responsável por isso e ela entende o real tamanho da ameaça que eles estavam a enfrentar. Porque ela viu a face do Tetracida e ninguém que já o viu sobreviveu. E ele era um monstro gigantesco, ainda maior do que o último que ela enfrentou. E o Steve Trevor pergunta o que é que era aquilo, e a Diana responde que é a morte personificada. Depois disso, a edição termina com a Diana, a Mulher Maravilha absoluta, a dizer ao comandante para evacuar a cidade inteira, enquanto ela vai tentar ganhar tempo para eles. Mas ainda assim as deusas vão precisar protegê-los, porque o Tetracida não deixa nada para trás. Resumo da terceira edição da Mulher Maravilha Absoluta. E a história desta terceira edição começa no Museu de História Natural de Gateway City, onde as pessoas lá presentes estão a ver a transmissão da luta da Diana contra o Tetracida. E a luta chama particularmente a atenção de uma jovem mulher chamada de Bárbara, que chama a Diana de Mulher Maravilha. Depois disso, a edição volta para onde a última parou, com a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, a voltar para o restaurante que os militares estão a usar como base improvisada. Depois de ela usar uma magia para atrasar o Tetracida, mas era temporário, porque o Tetracida é muito resistente à magia.
Antes dos militares saírem dali, a Mulher Maravilha Absoluta diz-lhes como o Tetracida mata, porque o Tetracida significa literalmente o assassino de 4 formas. E as 4 formas que ele mata são morte do medo, morte da mente, morte do corpo e morte da alma. A morte do medo não parecia tão ruim, mas esse era o maior perigo, visto que ele surgiu em uma área demasiadamente povoada. Porque a morte pelo medo faz com que as pessoas não sejam mais capazes de sentir medo ao ver o Tetracida, e em vez disso, elas são atraídas por ele. E muito em breve, o Tetracida vai começar a emitir um som que será alto e agudo, porque a morte pelo medo faz com que as pessoas não sejam mais capazes de sentir medo ao ver o Tetracida, e em vez disso, elas são atraídas por ele. E muito em breve, o Tetracida vai começar a emitir um som que será alto e agudo, e que viajará por quilómetros. E quando as pessoas ouvirem esse som, elas serão atraídas por ele, como abelhas pelo mel. Elas farão qualquer coisa para estar com o som, e elas caminharão direto para as mandíbulas do Tetracida, aonde ocorre a morte da mente, do corpo e da alma. E depois de ela explicar tudo isso, ela sai do restaurante para se preparar para a luta e pede ao Steve Trevor para fazer de tudo para tirar as pessoas dali, porque ela não vai poder ajudá-las depois que o som começar. Depois disso, a Diana pede para o Pegasus manter a distância e para atacar com o fogo do inferno, porque se ele morrer mais uma vez, ela não vai poder trazê-lo de volta. Com tudo pronto, a Mulher Maravilha Absoluta oferece ao Tetracida a mesma oferta que ofereceu à criatura gigantesca que apareceu anteriormente, mas como é óbvio, o Tetracida recusa. E sem outra opção, a Mulher Maravilha Absoluta usa a sua espada de Atenas e o laço do inferno para o atacar, iniciando a luta com a Diana a cravar a espada no Tetracida e o a envolver com o laço do inferno. Enquanto Pegasus ataca de longe com rajadas de fogo do inferno. O grande problema é que o Tetracida é muito forte e consegue se soltar. Na sequência disso, a Mulher Maravilha Absoluta invoca com magia um machado e desfere vários golpes contra a criatura. Porém, ela acaba por ser capturada pelos tentáculos do Tetracida. Na página seguinte, a história volta para o passado, na Ilha Selvagem do Inferno, onde a Diana também foi capturada por tentáculos. Mas desta vez era a Hydra, que estava a tentar devorar o Steve Trevor. A Hydra só entende a força, e por isso a Diana mostra que tem isso de sobra. E depois a Diana diz para a Hydra escolher entre viver novamente em paz ou sentir a sua raiva. Mais tarde, o Steve Trevor pergunta à Diana se a Hydra consegue realmente entendê-la, o que a Diana responde que ela não tem certeza, mas a maior parte das criaturas consegue entendê-la. E depois o Steve Trevor diz que acha aquilo muito incrível. Tudo naquele lugar era uma armadilha, ou dor, ou uma luta. Mas mesmo assim, a Circe e a Diana fizeram daquele lugar o seu lar. Na página seguinte, a história mostra a Diana depois de ler um dos livros de magia da sua mãe, a pedir ao Steve Trevor para ir buscar um pouco de lenha do lado de fora. E isso era só uma desculpa para ele sair de casa, para a Diana poder conversar com a Circe em relação ao que descobriu no livro, porque ela encontrou uma forma de devolver o Steve Trevor ao seu mundo. Mas a Circe já sabia que isso era possível, mas a magia requer um grande sacrifício e ela não estava disposta a permitir que a sua filha fizesse isso. No entanto, à noite, quando a Circe acorda, ela vê a sua filha Diana à frente da lareira sozinha. Para ela, a chegada de Steve Trevor não era um presente, nem nada do tipo. Era um teste. O Steve Trevor era um bom homem, era um herói de guerra, e ele precisava voltar para o seu mundo. E se um dia ela será uma salvadora da humanidade, então ela não podia falhar na sua primeira missão com a humanidade. Desta forma, para concluir a magia para devolver o Steve Trevor ao seu mundo,
a Diana fez o maior sacrifício de uma guerreira, que no caso era dar o seu braço direito, mostrando a sua capacidade de se sacrificar, de amar, de sofrer, de honrar, e a sua capacidade de transformar o mundo. E por isso, de manhã, Diana e a Circe usam a magia e o sacrifício para enviar o Steve Trevor de volta ao seu mundo. Na página seguinte, a história volta para o presente, com o Tetracida a prender a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, pelo seu braço direito. O mesmo braço que ela sacrificou anos atrás, que atualmente era uma espécie de magia de invocação, e era por esse motivo que o seu braço direito era cheio de runas. Depois de se soltar, a Diana volta para o restaurante que os militares estão a usar como base improvisada, aonde ela invoca um tipo de braço mecânico e fica aborrecida ao ver que ninguém deixou o local ainda. Inclusive, ela diz que eles precisam de ir agora, ou da próxima vez que ela os vir, eles estarão se atropelando para serem devorados. Mas o Steve Trevor diz que não quer deixá-la, e a Diana sabe disso, e é por isso que ele valia a pena o sacrifício. Mas se ele ficar ali e morrer, o seu sacrifício será por nada. Depois disso, a Diana sai do restaurante para mais uma luta contra o Tetracida. Mas nesse mesmo momento, a Bárbara, a jovem mulher que nós vimos no início desta edição, vai contra a Diana, que diz que ela não deveria estar ali. Na verdade, é tarde demais para ela fugir. Por isso, ela deveria entrar no restaurante e falar com Steve Trevor para ele levá-la para um lugar seguro. Mas antes da Diana ir para a luta, a Bárbara chama-a de Mulher Maravilha. A Bárbara é uma estudiosa do mito das Amazonas e sabe que a campeã do seu povo é chamada de Mulher Maravilha. E ela sempre estudou o mito das Amazonas e nunca acreditou que era só um mito. E depois disso, ela apresenta-se como Bárbara Minerva. O grande problema é que o tempo delas para conversar acabou porque o Tetracida começou a emitir o seu chamado e a Diana ainda não consegue acabar com ele em uma luta. E por isso ela decidiu tentar uma nova abordagem, uma nova estratégia. E por isso a Diana vai para o alto de um prédio para fazer um círculo mágico e para aproveitar a transmissão ao vivo da luta, para enviar uma mensagem para toda a Gateway City. Ela apresenta-se e diz que vai precisar da ajuda de todos para salvar a cidade, porque o Tetracida é muito poderoso até mesmo para ela, e ele vai emitir um som que vai obrigar toda a cidade a se sacrificar. E para salvar todos, ela vai precisar de deixar toda a cidade surda. E por isso a Diana pede a compreensão de todos quando acontecer o caos que se vai instalar. Todos precisam se acalmar e ajudar uns aos outros. A Mulher Maravilha Absoluta acredita em todos eles. Depois disso, a edição termina com a Mulher Maravilha Absoluta, com esperança nas pessoas, a lançar o seu feitiço para deixar toda a cidade surda, para poder salvar os habitantes de Gateway City. Resumo da quarta edição da Mulher Maravilha Absoluta. E a história desta quarta edição começa em Gateway City, com a transmissão da mensagem que a Mulher Maravilha Absoluta fez no final da última edição, onde ela diz que ela acredita nos habitantes de Gateway City. Em seguida, a história mostra uma mulher a escrever um recado à mão para a sua irmã, onde ela diz que ela vai sair para tentar ajudar e para a sua irmã ficar ali. Elas eram duas irmãs e estavam em uma espécie de loja de artefactos místicos. A mais velha foi quem escreveu o recado e ela ia tentar sair para ajudar, mas quando ela ia sair, ela é interrompida pela chegada do Steve Trevor e da própria Mulher Maravilha Absoluta, que aparecem na porta da loja de artefactos místicos. As duas irmãs eram conhecidas do Steve Trevor e elas ficam espantadas com a chegada deles
e ficam ainda mais espantadas quando percebem que conseguem ouvi-los. Mas a Mulher Maravilha Absoluta explica que isso acontece porque ela fez um feitiço de proteção ao redor do edifício, para eles poderem falar à vontade. Depois disso, Strip Trevor apresenta as duas. Aquelas são Gia e Etta Kend. A Gia era a dona daquela loja de artefactos místicos. E o Steve Trevor levou a Mulher Maravilha Absoluta até aquela loja porque ela é o mais próximo do que seria considerado uma bruxa nas proximidades. E também porque a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, precisava fazer mais uma vez o feitiço que restauraria o seu braço direito, que atualmente era uma espécie de magia de invocação. E para isso ela tem uma lista de artigos que eram necessários, mas alguns artigos mais complexos de encontrar ela já os tinha, como por exemplo pele de Prometeu. O que realmente ela precisava era artigos mais básicos, como flores de verbena, valeriana e glória da manhã, entre outros artigos que a Gia tinha na sua loja. Agora, a última coisa que a Mulher Maravilha Absoluta precisava para fazer o feitiço era de sangue, que os três fornecem, que ela junta com o seu próprio sangue para fazer o feitiço em uma divisão nos fundos da loja. Aonde a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, pede à deusa Hecta a sua força e o poder para trazer a justiça ao mundo, e nisso um raio de magia atinge a Diana. E na página seguinte a história volta para o passado, poucos anos depois que a Circe recebeu a bebê Diana na sua ilha selvagem no inferno, aonde a Circe acorda desesperada e sai vomitando. E naquele momento ela ouve uma voz de uma entidade mística que diz que ela começou a ter as visões e que a Circe é a sua maior discípula, devota e amada. Porém, a Circe diz que se fosse mesmo, ela não estaria no inferno e não teria recebido uma criança do nada, algo que ela nunca desejou. Contudo, a voz da entidade mística diz que cada um tem a sua função, e a da Circe era cuidar daquela criança, para que a Diana pudesse cumprir a sua função. O amor de Diana vai mudar o mundo e também vai mudar a própria Circe, ao ponto de ela confrontar até mesmo a própria entidade. Mas a Circe diz que nunca faria isso, e a voz da entidade mística diz que a Circe vai saber o que é certo a se fazer para o mundo. E em seguida a entidade mística diz para a Circe olhar para ela, que se revela ser a deusa Hecta, a deusa da magia e da bruxaria. Depois disso, a Circe passou a ter visões de tempos em tempos, flashes do que Diana seria para o mundo, de como ela iria sofrer e mesmo assim continuaria firme. E foi por esse motivo que nessa mesma noite ela começou a construir um laço chamado de sacrifício, construído com amor e dor, magia e fogo. Depois disso a história volta para o presente, onde podemos ver que o feitiço deu certo e a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, conseguiu o seu braço direito de volta. E por isso ela agradece à deusa Hecta e aos seus amigos. E enquanto se limpa, a Diana vê o recado que a Hecta escreveu para a Gia, e com isso ela entende que a Hecta era corajosa e estava disposta a sair para enfrentar o perigo para ajudar as pessoas, porque era a coisa certa a se fazer. Além disso, aqui também é revelado que a Hecta antes era uma detetive em Gateway City, mas agora trabalhava por conta própria, em investigação privada. Depois disso, a Diana prepara-se para sair da loja, mas antes ela diz que a bolha que protege a loja vai se dissipar em breve e que ela espera ver todos eles novamente. O grande problema é que quando ela sai da loja, ela vê a cidade em chamas, por causa do caos que o Tetracida fez quando saiu das águas, destruindo tudo pelo caminho atrás das pessoas que não atenderam ao seu chamado, graças ao feitiço da Mulher Maravilha Absoluta. Na página seguinte, a Diana encontra o seu amigo Pegasus e diz que teve uma grande ideia, que ele vai adorar.
Mas primeiro eles precisam levar o Tetracida de volta para a praia, longe de qualquer civil. E depois a Mulher Maravilha Absoluta invoca mais uma vez a espada de Atenas, do meio das águas. No entanto, para usá-la, Diana primeiro precisa tirar a criatura do meio da cidade. E para isso, ela usa uma poção que faz exatamente o som que o Tetracida iria criar com a sua investida. E isso atrai o Tetracida para o meio do mar novamente. E nesse mesmo momento, a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, usa a sua magia para aumentar o poder e o tamanho da espada de Atena, que fica grande o suficiente para ela usá-la para atacar a criatura em uma cena de ação muito épica. Enquanto Pegasus usa as suas rajadas de fogo ou do inferno para manter os tentáculos do Tetracida ocupados. Para finalmente a Mulher Maravilha Absoluta usar a sua força e as suas convicções para atravessar com a espada de Atena o Tetracida, cortando a gigantesca criatura ao meio. Na página seguinte, a história mostra que a transmissão da luta da Mulher Maravilha Absoluta contra o Tetracida foi transmitida em todo o país, e quem estava a acompanhar tudo isso era o Presidente dos Estados Unidos e a sua equipa. E depois disso, a edição termina com o Presidente a pedir a opinião sobre o assunto à sua conselheira chamada Veronica Cale, que responde que mesmo que a Mulher Maravilha Absoluta tenha matado a criatura, eles ainda têm um grande problema nas mãos. E provavelmente ao dizer isso, ela deve estar-se a referir à própria Mulher Maravilha Absoluta. Resumo da quinta edição da Mulher Maravilha Absoluta. E a história desta quinta edição começa mais ou menos de onde a última parou, com a Mulher Maravilha Absoluta a derrotar o Tetracida. O grande problema nisso é que cortá-lo ao meio com a gigantesca espada de Atena não foi suficiente para matar a criatura. Isso só serviu para atrasá-lo. Para piorar a situação nesse mesmo momento, surgem no céu caças do exército dos Estados Unidos, que disparam mísseis contra a criatura. O primeiro até consegue acertá-lo, mas os outros a criatura consegue rebatê-los em direção à cidade, o que iria causar uma grande tragédia. Se não fosse a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, a redirecionar a maior parte deles para o mar, com a sua magia. Porém, um dos mísseis passa por ela. Mas para a sorte dos habitantes de Gateway City, nesse mesmo momento o Pegasus aparece e usa uma das suas rajadas de fogo do inferno para neutralizar o míssil. E depois de resolver o problema dos mísseis, a Mulher Maravilha Absoluta voa até aos caças do exército dos Estados Unidos. E ela conversa com os pilotos, pedindo que eles não façam isso de novo. E com mais um problema resolvido, a Diana volta a concentrar-se no problema principal, o Tetracida, que está quase a conseguir se regenerar depois que foi cortado ao meio. E como está a ficar sem tempo, a Mulher Maravilha Absoluta começa a considerar uma ideia desesperada. E na página seguinte, a história volta para o passado, com a Circe a entregar à sua filha Diana um laço verde, que só deve ser usado como um último recurso. Como a Circe vem tendo visões sobre o futuro de Diana, ela sabe que infelizmente a Diana vai precisar de usar o laço mais do que uma vez. Porém, a Diana sente-se incomodada como a sua mãe fala sobre o seu futuro. Mas a Circe pede desculpa à sua filha Diana por ter dado a impressão de que o seu futuro é negativo, porque não é. Ele é glorioso, é repleto de beleza e horror, perigo e oportunidade, e aquele laço é chamado de sacrifício, o mesmo laço que nós vimos a Circe construir na edição anterior. Um laço que tem o poder da transmutação, e a Diana usou o laço uma vez para matar uma arpia no inferno, enforcando-a. Mas ela não gostou disso porque era cruel. E esse comentário da sua filha deixa a Circe irritada, porque nem todas as criaturas vão ser amistosas com a Diana, como quando ela era criança.
Porém, quando a Circe sai, a própria deusa Hecate aparece à Diana dizendo que ela está certa. No entanto, a Circe fez uma arma cruel para a Diana porque ela sabe que a sua filha Diana vai precisar de usá-la no futuro. E a deusa Hecate também diz à Diana que aquele laço representa a sua mãe Circe. A Circe fez-lo com amor, dor, fogo e sangue. E é um laço de transformação, porque a transformação é o que a Circe sabe fazer de melhor. E para a sua filha Diana, ela exige apenas o melhor. E foi a própria Diana que fez ela acreditar em transformação. Depois de perceber os motivos da sua mãe, a Diana vai até à Circe e pede desculpas. E agradece por ter-lhe ensinado tudo o que ela sabe e por ter cuidado dela. E por fim, a Diana pede à sua mãe para por favor ensiná-la a dominar o laço do sacrifício. E na página seguinte a história volta novamente para o presente, onde a Mulher Maravilha Absoluta se prepara para usar o laço do sacrifício. O grande problema é que ela perderia a razão e não conseguiria voltar à sua forma normal, e é por isso que esta arma era o último recurso. Porque ela iria se sacrificar para acabar com o Tetracida de uma vez por todas. Um outro problema é que o Tetracida não tem um inimigo natural, o que obriga a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, a ter que improvisar. E ao ver o Pégasus, ela teve uma ideia. O Pégasus nasceu da morte da Medusa. A Medusa é uma figura terrível e trágica, uma maldição e uma amaldiçoada. Com a esperança de um dia ela voltar novamente a ser Diana da Ilha Selvagem, a última das Amazonas, Diana, filha de Circe, a Mulher Maravilha Absoluta aceita o manto da Medusa, por um bem maior, e dessa forma ela transforma-se na própria Medusa em uma cena muito insana. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, os seus amigos veem tudo isso pela transmissão ao vivo da luta. E a Bárbara explica aos outros que a Medusa foi uma bela sacerdotisa de Atenas violentada por Poseidon em um templo da deusa, e por esse pecado ela foi transformada por Atenas numa criatura com cabelos de serpente, e amaldiçoou quem olhasse nos seus olhos, transformando-se em pedra. E enquanto ela explica isso, a Mulher Maravilha Absoluta, transformada na Medusa, vai até ao Tetracida, que quando a vê, transforma-se em uma gigantesca criatura de pedra, finalmente encerrando a luta. O grande problema é que a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, não consegue voltar ao normal. E por isso Steve Trevor rasga um pedaço da sua camisa enquanto diz que vai até a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, para ajudá-la a lembrar-se de quem ela realmente é. E depois disso, Steve Trevor sai com um pedaço da sua camisa que ele usa como uma venda nos olhos, em direção à Diana, Mulher Maravilha Absoluta, transformada na Medusa. E quando eles os dois se encontram, ele diz que ela precisa se lembrar de quem ela é. Uma grande guerreira, uma grande heroína capaz de se sacrificar para salvar os outros, como ela fez com o próprio Steve Trevor e como ela fez com todos ali. Ela tem que se lembrar que é Diana da Ilha Selvagem do Inferno, filha de Circe, a última das Amazonas, a Mulher Maravilha Absoluta. E dessa forma, finalmente, a Diana consegue voltar ao normal. A Mulher Maravilha Absoluta conseguiu salvar Gateway City e provavelmente o mundo todo. Para finalizar de uma vez por todas com o Tetracida que está transformado em pedra, a Mulher Maravilha Absoluta dá um poderoso golpe que o quebra em milhares de pedaços. Depois disso, a Mulher Maravilha Absoluta agradece às deusas e reúne-se com os seus amigos, onde ela tem uma espécie de reflexão, percebendo que tudo isto serviu para mostrar como até mesmo as deusas sentem ódio e medo, e essas emoções conduzem as pessoas às suas piores versões. E depois disso a edição termina com a conversa do grupo da Mulher Maravilha Absoluta a ser interrompida, quando do nada surge uma mão gigantesca que puxa a própria Diana,
a Mulher Maravilha absoluta para um lugar desconhecido, deixando os seus amigos em choque ao verem isso. Malta, o primeiro arco da Mulher Maravilha absoluta foi interessante. Eu gostei desta reimaginação da história de origem da Mulher Maravilha absoluta. E acho que até conseguiu cumprir com o que devia, que era apresentar os personagens que seriam importantes para o futuro desta história, e no final conseguiram deixar um gancho para o próximo arco. Mas agora falando no geral, foi um primeiro arco muito bom, e eu gostei, como eu disse anteriormente, e deixou-me curioso para ver os próximos arcos. E agora, malta, na minha opinião, este novo universo absoluto foi um grande acerto da DC. E eu aconselho-vos a ler esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas muito interessantes para o futuro da DC, para esta nova fase da DC e para este novo universo absoluto, que parece ser muito interessante. O vídeo vai ficar por aqui, mas não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se puder, divulguem o canal, que isso ajuda muito, porque esta é a maneira que vocês têm para mostrar-me que vocês gostam deste tipo de vídeos, o que faz com que eu faça mais deles. Estes vídeos dão um pouco de trabalho a fazer, mas se eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos, como é óbvio, eu vou continuar a fazê-los. Mesmo eles dando um pouco de trabalho, eu gosto de os fazer. E se vocês também gostam, é juntar o útil ao agradável. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por tudo. Fui.